nós estamos hoje estudando o capítulo 48 da obra, que tem 63 capítulos. Inácio intitulou essa mensagem como Voos Elevados. E ele vai comentar uma citação de Jesus no capítulo 13, versículo 24, que é muito conhecida, nossa, essa passagem, esse versículo, quando Jesus recomendou: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. E aí a gente vai tentar fazer uma análise desse versículo à luz da doutrina espírita, e lembrando que essa mensagem está disposta em um livro que trata do processo de regeneração espiritual, a gente vai tentar contextualizar essa passagem também no momento em que nós estamos atravessando na Terra. A gente sabe que Jesus fala a nós através do Evangelho por meio de uma simbologia, que é aquela que conseguiu ultrapassar os milênios e se manter viva na nossa intimidade, não é? Na humanidade, existe na humanidade diferentes tipos de espíritos, embora estejamos mais ou menos no mesmo patamar evolutivo, cada um de nós vai entender a vida sob o seu determinado prisma, de acordo com a evolução espiritual que conseguiu alcançar até o exato momento. E por conta da simbologia de Jesus, das parábolas, da linguagem simbólica, ele consegue abranger e abarcar um número muito grande de indivíduos, porque ele fala de uma linguagem simples, que é aquela que vai alcançar os corações de todos. Então, a gente pensa assim: se a gente está num ambiente e existe uma criança, um médico e um agricultor, e se o diálogo decorrer de acordo com a linguagem do médico, só o médico vai entender, porque o médico não entende, o agricultor não entende de medicina. Se a linguagem circular de acordo com o agricultor, provavelmente o médico não vai entender, porque ele entende de medicina e não de agricultura. E a criança também não vai entender nem de medicina, nem de agricultura. Agora, se o diálogo transcorrer de acordo com a linguagem da criança, todos três entenderão a mensagem. Então era por isso que Jesus utilizava da simbologia, muitas vezes simples, corriqueira, para falar de peixe, para falar de porta, para falar de pescador, de campo e etc., porque essa era uma linguagem que alcançava os corações e a mente dos mais intelectualizados e daqueles mais ignorantes, os ditos ignorantes, de acordo com o contexto social da Terra, do mundo. Não é assim? Então, quando Jesus utiliza desses símbolos tão simples, mas que fazem parte do nosso cotidiano, ele está utilizando de uma forma, uma pedagogia, não é? Para que o ensinamento contido nessa mensagem alcance o nosso coração e a nossa mente de uma forma mais intensa. Então, quando a gente pensa em trespassar uma porta, a gente entende, por mais que a gente não seja físico, a gente entende, para que a gente consiga atravessar uma porta, não é? Nós temos que estar menor, nós temos que ser menor do que a porta, não é assim? Se formos maior do que uma porta, mais largos, mais altos, a gente não vai conseguir passar por essa porta. Levando isso para o lado espiritual, de acordo com a simbologia que Jesus pretende nos ensinar, não é? Através desse ensinamento, o que ele pretende nos deixar, ele está dizendo assim: olha, espiritualmente, nós precisamos deixar no mundo o que é do mundo, para que a gente consiga trespassar essa porta estreita, que é aquela que leva à autoiluminação, que é aquela que conduz à autoconscientização, aos pórticos mais elevados da espiritualidade. Então Jesus está dizendo assim: olha, quem quer passar por essa porta estreita e se tornar um ser espiritualizado, antes de mais nada, precisa fazer uma dieta. Algo que todos nós
adoramos fazer na Terra, não é assim? As mulheres, então, acredito que todas adoram fazer dieta, não é assim? Então você tem que ter um objetivo, e esse objetivo te pede um determinado esforço para que você alcance esse objetivo. Se, de acordo com as nossas experiências do mundo, é assim que procede, de acordo com as leis espirituais, o que a gente precisa realizar em termos de elevação espiritual estará na mesma proporção dos esforços que nós fizermos para alcançar essa elevação espiritual. E aí uma pergunta que a gente precisa se fazer. Quem aqui quer se elevar espiritualmente? Quem quer ser bom? Todo mundo quer? Todo mundo quer, gente? Acreditamos que sim, não é assim? Então a gente vê os atos de espíritos que estiveram na Terra e que são referências do bem, a gente tenta se espelhar nesses seres, não é? Almejando um dia realizar ações tão elevadas quanto aquelas que eles realizaram. A gente vê o Chico Xavier, a gente acha tão bonito, não é? Nossa, mas que lindo! E a gente conta casos, e a gente lê livros do Chico, a gente vê filme, não é? A gente convive com pessoas que tiveram contato com ele, e aquilo enche o nosso coração, a nossa mente, né? E nos renova, e a gente pensa assim, mas como é bonito o que o Chico fez, não é? Como eu gostaria de também ser assim, não é? Como eu gostaria de viver as experiências que o Chico vivenciou, não é? Quem aí que não queria, não é? Está lá na sua sala, de repente aparece, você viu, passou a Sheila aqui, não é? Doutor Bezerra, você viu? Não, Chico, eu não vi não, mas ele acabou de passar aqui, não é? O André Luiz deixou o recado aqui e já seguiu, não é? Quem não gostaria de ter acesso, contato com essas entidades iluminadas? Só aqueles que têm medo de espírito, né? Tem alguém aqui que tem medo de espírito? Tem alguém aqui que tem medo de espírito? Tem gente que não tem medo não, mas quando ouve um barulhinho assim fica todo cismado, né? Já fica morrendo de medo, diz que não tem medo não, né? Mas quando ouve um barulhozinho, já fica todo cismado. Então a gente pensa assim, tudo isso é muito lindo, tudo é muito bonito, mas todos esses emissários de luz que estiveram na Terra e se tornaram expoentes do bem, eles tiveram que pagar um preço das ações que eles realizaram na Terra, porque eles também estavam e ainda se encontram no processo de espiritualização, que é aquele que conduz à perfeição relativa a qual o espírito é destinado desde o momento da sua criação. Então é muito fácil para a gente olhar para as experiências do Chico e falar assim, nossa, que lindo, né? Ele tendo contato com Emmanuel. Mas a gente esquece muitas vezes de avaliar a situação que o Chico teve que vivenciar para conseguir estar em sintonia com o espírito da categoria de Emmanuel. Então é assim, muitas vezes o médium vai para a casa espírita, porque naquele dia ele precisa realizar na reunião mediúnica que ele participa o trabalho mediúnico, seja da psicografia, da psicofonia e etc. Então ele vive mais ou menos como vive lá fora todo mundo, não é? Durante a semana, mas no dia da reunião mediúnica ele começa a dizer, hoje eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, porque hoje eu tenho reunião mediúnica. Então esse indivíduo se esforça de certa forma para alcançar uma certa sintonia do bem, vivenciando experiências do bem, ainda que seja no dia da reunião mediúnica. Ainda não é o ideal, não é? Porque a gente tem que entender que nós somos médiuns o tempo todo, 24 horas por dia, que não tem folga para médium não. Não é só dentro da reunião mediúnica, nem só dentro da casa espírita que a gente é médium, não é? A gente exerce a mediunidade o tempo todo, mesmo quando a gente não se apercebe disso. Então imaginemos o que era para o Chico trabalhar todos os dias mediunicamente, não é? Ir para o trabalho dele e ser médium lá. A gente não está falando só de receber uma mensagem psicográfica e entregar essa mensagem para o indivíduo, ou de dar uma passividade através da psicofonia, ou etc. A gente está dizendo do apostolado que Chico Xavier teve que exercer na Terra durante a sua missão e que isso se realizava 24 horas por dia em todas as suas experiências.
Então ele estava indo para o serviço, no serviço dele, material, que era o que ele realizava no mundo, ele era médium. Quando ele conversava com alguém, ele era médium. Quando ele estava lá no trabalho dele, ele chegava no horário, fazia todas as suas cumpria com todas as suas obrigações, conversava de uma forma amorosa com todos. Ele estava sendo médium, ele estava sendo discípulo de Jesus. Então, o preço, entre aspas, que a vida pede para o discípulo de Jesus no mundo é alto. Porque ao discípulo de Jesus é pedido um esforço tremendo para que ele se torne representante do bem na terra. A gente tem sempre dito que aquilo que Inácio de Antioquia mais chama a atenção nessa obra, praticamente em todas as suas mensagens, é fazendo uma alusão, nos chamando à reflexão de que nós precisamos nos reconhecer como discípulos de Jesus no mundo. Porque muitas vezes a gente se acha incapaz de realizar um trabalho de discipulado. Entendendo que cada um de nós foi conduzido à casa espírita, ao contato com a doutrina espírita, ao contato com Jesus, para angariar recursos e que esses recursos mais tarde seriam distribuídos para todos aqueles que têm contato conosco. Na nossa atividade do dia a dia, seja na nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, na nossa escola e etc. Então nós somos chamados ao exercício do nosso apostolado diariamente, porque somos representantes de Jesus no mundo. Se nós não nos reconhecemos assim, aí o problema está conosco. Está com a nossa forma equivocada de entender a vida e de entender o porquê que nós estamos na casa espírita. Nós somos trazidos para cá para sermos orientados, auxiliados em dado momento e conduzidos à vida lá fora para multiplicar as bênçãos que a gente recebe aqui dentro. Esse é o trabalho do discípulo de Jesus. Então, o discípulo de Jesus, aquele que se esforça por porfiar a porta estreita, ele não vai encontrar em momento algum da sua existência vida tranquila no mundo. Porque eu faço um chamado a cada um de vocês aqui agora. Se tem alguém aqui sentado que está com uma vida muito tranquila, cuidado. 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 A gente não está dizendo que nós devemos vivenciar problemas ou buscar os problemas com as próprias mãos. Mas se a gente está vivenciando num mundo, dentro da atualidade, dentro do contexto geral que a humanidade apresenta, dentro do chamamento cristão que a vida nos pede para exercer o cristianismo diariamente, se nós estamos passando pela vida sem preocupações, sem problemas, então, se o problema não chegou, não quero dar uma notícia muito ruim para vocês não, mas ele vai chegar. Porque o problema, na verdade, é a prova, não é? É a prova que todos nós precisamos enfrentar no mundo de provas e de expiações. Então, nós temos períodos cíclicos, onde às vezes passamos por dificuldades tremendas, a gente acha, não vou dar conta, agora acabou. De repente a gente consegue solucionar de certa forma, a vida dá um certo descanso, a gente vai um momentozinho de tranquilidade, né? De repente vem problema de novo. São os desafios, são esses períodos cíclicos que a gente enfrenta na Terra. Então, vivenciar dificuldades na Terra, enfrentar problemas na Terra e provas dificílimas, não quer dizer que nós estejamos no caminho equivocado. O que a gente precisa avaliar são as causas dessas dificuldades, o porquê dos problemas vivenciados e o que a gente tem feito desses problemas. Porque esses problemas, eles representam, na verdade, uma esteira, como se fosse uma esteira de academia ou então uma bicicleta ergométrica. Porque é através dessa esteira e dessa bicicleta ergométrica que a gente começa a perder um pouquinho de peso. Peso da matéria. Aquilo que não nos permite alçar voos elevados. Aquilo que não nos permite
trespassar a porta estreita, porque a gente está muito largo, não é? Muitas vezes por causa da nossa própria constituição espiritual, outras tantas porque nós carregamos bagagens imensas e pesadas, trazidas de eras passadas e dessa. Então é como se eu quisesse passar por essa porta, né, carregando uma escada. Não passa, né? Se eu virar, não passa. Nem horizontalmente, nem verticalmente. Então, eu não tenho condições espirituais para adentrar determinadas regiões do plano espiritual se eu não deixar no mundo as malas, a bagagem que pertence ao plano material. Se eu não perder o peso, entre aspas, da matéria, que é aquilo que me aferra ao solo das experiências no mundo, no plano das provas e das expiações e nessa reencarnação, não é? Na reencarnação, ou seja, a necessidade do plano físico, porque eu ainda sou um espírito necessitado de experiências no plano físico. Então, simbolicamente falando, tudo isso representa o quê? É o nosso desafio de vivenciar experiências no bem, enfrentando problemas, tanto quanto esses mesmos expoentes de luz que nós admiramos enfrentaram enquanto estiveram estagiando no mundo. Eles são referência pelo bem que fizeram, mas muitas vezes nós nos esquecemos do sacrifício que tiveram que fazer para vivenciar o bem. O desafio maior é passar pelas experiências da Terra e se elevar através delas. É passar pelas provas e entender essas provas como mecanismo para a nossa evolução espiritual, para que a gente se torne mais leve, não é? Porque infelizmente nós temos tido o hábito de quanto mais prova a gente enfrenta, menos força e menos coragem a gente encontra para enfrentar as provas que estão por vir. Como se a gente dissesse assim, olha, eu não aguento mais essa vida. Eu não quero mais. Eu não aguento mais determinadas situações, não é? Porque a gente olha para trás e consegue visualizar o que a gente já passou e a gente imagina o que vem pela frente, a gente não sabe o que é, mas a gente já está desanimado antes de enfrentar, porque a gente não está dando conta de enfrentar o presente. Não está dando conta de solucionar o problema do presente, não é? E isso faz com que a gente se perca ao longo do caminho. Então, a gente deveria estar habituado a fazer o movimento inverso, que é aquele de olhar e verificar tudo o que a gente já enfrentou e o que conseguiu vencer para ter mais forças para seguir adiante, não é? Entendendo que se foi possível superar desafios anteriores, também é possível superar aquilo que a gente está enfrentando, não é? Então é natural que espíritos na nossa condição ainda se sintam dessa forma, ou seja, desmotivados, não é? E que encontrem dificuldades para enfrentar essas provas e vencê-las. É natural. Então é desumano chegar para cada um de vocês aqui e falar assim, olha, você, que é isso? Você está chorando por causa disso? Você está passando dificuldade por causa disso? Peraí, você é espírita, você é cristão, se vira, não é? Resolva os seus problemas. Você já tem recursos espirituais para solucionar os seus problemas. Mas a linguagem é uma, que está nos princípios da doutrina, a interpretação quem faz é cada um de nós de acordo com a sua visão particular daquilo que nos é informado. Então nenhum espírito vai dizer assim, olha, você não pode ficar triste. Você não pode sentir desânimo. Você jamais poderá duvidar da sua capacidade de vitória. Nenhum espírito vai dizer isso para vocês. Eles vão dizer assim, olha, é natural que você sinta tudo isso, mas não é aconselhável que você se deixe vencer. Então tem uma grande diferença entre você sentir triste e se deixar vencer pela tristeza. Tem uma grande diferença de você levantar um dia e falar assim, nossa, hoje eu estou desanimado. E você, não, eu não posso levantar, não é?
Como se a doutrina estivesse pedindo para que a gente pegasse um chicote, como se ela fosse esse chicote, e batesse nas nossas costas e disséssemos: não, levanta, você é espírita. Não, levanta, você é cristão, você tem que levantar. Não é? Então, você precisa fazer o esforço de se levantar e continuar seguindo em frente, mas respeitando a sua dificuldade do momento, entendendo que você está a caminho da luz. Então, a gente precisa do equilíbrio para que a gente enfrente uma determinada dificuldade e que a gente não se deixe vencer por ela, compreendendo que é natural que nós nos sintamos assim, mas que isso também não deve significar justificativa para que a gente se entregue a esses sentimentos, a essas emoções e pare de lutar e pare de almejar, não é, o que vem pela frente, que é a nossa elevação espiritual. Então, é um caminho longo, complexo e desafiador, que todos nós temos que passar e que estamos passando. Então, a gente vem dizendo ao longo das nossas exposições que eu acredito que a maior parte de nós aqui, para não dizer todos, está enfrentando, se não o maior, um dos momentos mais difíceis da sua existência neste exato momento. Passando por dificuldades que não imaginava que fosse passar. Por desafios que julga intransponíveis, insuperáveis, melhor dizendo. Não é? Porque é o momento da crise. É o momento de deixar conceitos para trás e partir rumo a empreitadas mais elevados. E para isso, a gente precisa deixar para trás os valores do mundo. Para isso, a gente precisa deixar para trás o que nos faz ficar triste, o que nos faz ficar revoltado, o que nos faz perder a esperança na vida. Então, o que nos impede de trespassar pela porta estreita é o que a gente está vivenciando agora nesse exato momento. Porque eu queria ter o que eu não posso ter. Porque eu almejo o que a vida não está me permitindo nesse exato momento. Porque eu não posso vivenciar aquilo que eu gostaria de vivenciar, porque a vida está me apresentando nãos. Não é? Então eu gostaria de ter uma vida que é aquela que eu não tenho no momento. Muitas vezes, quando eu sou realizado materialmente, falta algo dentro de mim que eu não sei o que é. É inexplicável. Não é? Porque muitas vezes a gente acredita que a realização no mundo, a realização da matéria, é só aquela que te faz, que te torna um milionário. Não é? Aquele que tem inúmeras posses, recursos financeiros incontáveis, que podem vivenciar materialmente tudo aquilo que o dinheiro proporciona. Mas dentro da particularidade, da característica da vida de cada um de nós aqui está arraigado em determinada circunstância do plano material, que é aquela que não nos permite alçar voos mais altos. Porque estar preso à matéria não quer dizer tão simplesmente você ser multimilionário e ter uma conta no banco. Não quer dizer você ser multimilionário e ter um carro, uma casa na fazenda, uma casa na praia, uma casa para morar, uma casa para passar final de semana, etc. Tudo que te arraiga, tudo que te prende e te faz ficar preso à matéria que não te permite alçar voos mais altos e trespassar por essa porta estreita que Jesus recomenda, é peso para cada um de nós. Então, o que é que não te permite alçar voos mais altos? O que é que não te permite largar da prova que você está passando no momento? Porque a prova só é necessária enquanto nós não aprendemos a lição e quando nós não passamos por essa prova e somos aprovados. Quando a gente é aprovado, a prova termina. Então a experiência que cada um está vivendo aqui, particularmente neste exato momento, é o que te separa da sua espiritualização. É o que te separa de um salto maior na sua elevação espiritual, a condição de subir mais um degrau na escala evolutiva e vivenciar experiências mais ditosas no futuro.
Então o que é? É o desemprego? É o seu vizinho? É o país onde você mora? É o seu filho? É a sua esposa? É a sua mãe? É seu pai? É porque você queria estudar, a vida não deixou? É porque você queria ter uma profissão X e a vida não permitiu? É porque você queria ter uma casa e não pode ter? Porque você gostaria de ter um carro e não pode ter? Ou porque você tem um carro e não sabe muito bem como cuidar dele? Não é? Porque todas essas experiências que cada um de nós passa aqui é o desafio maior do momento atual que está atravessando. Não é? Então é difícil superar desafios e passar por essa porta estreita, porque passar por essa porta estreita é realmente deixar para trás a carcaça carcomida das experiências vivenciadas, não é? E partir a experiências diferentes, experiências novas, trilhando novos horizontes, deixar para trás. E como é difícil deixar certas coisas para trás, não é assim, gente? Porque sabe o que te mais prende no plano material? O que mais que não te permite vivenciar experiências de elevação, principalmente após a desencarnação? Porque existem inúmeros espíritos que ainda estão vinculados com a matéria. Você sabe o que é que te mais deixa arraigado com essa matéria? Dependência emocional, que é aquela que te vincula com qualquer tipo de situação que você está vivendo na Terra. Então é mais ou menos assim: você tem uma casa, você está apegado à casa, que é a matéria. Então você é tão apegado a ela que tem uma vinculação entre você e essa casa que não te permite seguir adiante quando você desencarnar. Isso acontece também com o seu carro, acontece com o seu dinheiro, mas também acontece com aquelas pessoas que você mais ama. Com a sua mãe, com o seu filho. Porque está cheio de mãe desencarnada que não consegue deixar o filho para trás. Está cheio de marido que continua acompanhando a esposa, mas que a esposa não sabe. E vice-versa. Porque são os vínculos emocionais. Então você foi ofendido. O seu problema não está nem com o ofensor, nem com a situação, com o que aconteceu. O seu problema está com o vínculo emocional entre você e a ofensa que você recebeu. É isso que não te permite seguir adiante. São as relações que a gente empreende no mundo que nos vinculam ao mundo. Essas relações deveriam ser mecanismos para a nossa elevação espiritual. Por exemplo, fui ofendido, não é? E através dessa ofensa eu aprendi a perdoar, me libertei da situação, estou em condições de seguir na minha caminhada evolutiva. Não estou emocionalmente ligado nem com a ofensa, nem com o ofensor, nem com a situação. Então quem é de nós aqui que está em condição de falar assim, ó, se eu desencarnar hoje eu estou tranquilo, vou sem problema nenhum. Quem é que pode afirmar isso com certeza? Então quando você sai de manhã para trabalhar, de repente você não volta de tarde para fazer o que você tinha programado para fazer à tarde, porque a vida te pede, o corpo físico, e fala assim, olha, agora acabou. Essa experiência acabou. Você não pode voltar mais para sua casa. Porque a sua casa, a antiga casa, era do plano material. Você precisa seguir outro caminho. Como é que fica, gente? A gente para pensar nisso ou a gente nem pensa nisso? Nem pensa? Você sabe aquele momento que a gente sai de casa, que a gente brigou com alguém? A gente tem certeza que a gente vai voltar e que depois a gente resolve, não é? Mas o que tem de gente que saiu de casa desse jeito e não voltou para resolver? E aí tá lá e tá assim, nossa, meu Deus. Não, mas eu tenho que voltar. Aí o mentor espiritual tenta acolher, não é? Olha, acabou a experiência, né? Não dá mais, você já desencarnou. Não. Aí não aceita. Por quê? Porque não se preparou para aquele momento. Então você não se prepara para a morte pensando nela o tempo todo, a morte do corpo físico.
Você se prepara para ela vivenciando experiências do bem. Porque quando você vai vivenciando essas experiências do bem, você vai se desvinculando de tudo que te prende aqui. E nesse momento da desencarnação, que a gente não sabe muito bem como vai ser, a gente vai passar em maior ou menor proporção, não é? Por dificuldades de acordo com essa vivência no bem. A gente sempre costuma dizer a historinha que o Divaldo conta a respeito da Joana de Ângeles, né? Que o Divaldo é um expositor espírita, psicografou centenas de livros, hoje é a referência dentro da doutrina espírita no que diz respeito em divulgação, não é? Aquele que viaja o mundo pregando o Evangelho, tem inúmeros trabalhos no bem, e ouviu da sua mentora espiritual assim, olha, Divaldo, cuidado com a forma através da qual você vai desencarnar, no momento que você tiver, da forma como você vai estar. Porque dependendo da forma que você estiver, você vai dar trabalho na hora que você chegar lá de cá. Deu para entender? Então sabe aquele momento assim que você está possesso de raiva, de ódio, de desequilíbrio, e chega alguém e fala assim, aqui, pera, calma, deixa eu, né? Vamos conversar. E você, não quero conversar não. E sai. É mais ou menos assim. O problema não está em quem vai te acolher. O problema está na sua incapacidade de receber o acolhimento. Porque você não se programou para trespassar essa porta estreita. Ou seja, você não se programou, não se gabaritou a uma condição espiritual diferente daquela que você vive hoje. Então esse é o desafio maior. Inácio fala assim na mensagem: milênios após o convite feito por Jesus à humanidade, conclamando ao desapego dos valores mundanos e, por conseguinte, à elevação espiritual, ainda constatamos a dificuldade do homem dar significativo valor às palavras do Cristo, aceitando-lhe prontamente a admoestação. Jesus tem disponibilizado recursos incontáveis a fim de arrebanhar e conduzir as ovelhas desgarradas que insistem em afastar-se do aprisco do Pai à regeneração de seus princípios. Pequeno, contudo, é o número dos que se predispõem verdadeiramente a efetivar seu desenvolvimento intelecto-moral, dedicando-se a empreendimentos elevados e a ponderações edificantes acerca de sua real finalidade no plano material. Nesse primeiro momento é aquilo que a gente disse, a gente precisa entender o que é mundo, o que representa valor do mundo, o que representa porta estreita, o que é passar pela porta estreita deixando os valores do mundo no mundo, não é? Porque tem uma grande diferença entre vencer o mundo como Jesus venceu e vencer no mundo. Muitas vezes a gente quer vencer no mundo, porque a gente não entende que isso aqui é uma passagem, é só um estágio. Então eu quero ser realizado agora. Eu quero fazer o que eu quero fazer agora. Eu não quero saber se tem outra encarnação depois. Não é? Eu quero ter o que eu quero ter agora. E se eu não posso ter, eu me revolto. Se eu não posso ter o que eu quero, eu esqueço tudo que eu tenho. Porque o meu foco está no que eu não tenho. Então existem pessoas que estão presas àquilo que tem. Ao carro, à casa, etc. E tem pessoas que estão arraigadas, presas àquilo que não tem. Então passa a vida inteira pensando, eu não posso ter isso, mas eu queria ter isso. Eu não posso ter, eu não posso ser assim. Eu queria ser magro, sou gordo. Eu queria ser gordo, sou magro. Eu queria ser alto, sou baixo. Eu queria ser baixo, sou alto. Eu queria ter o cabelo liso, eu tenho o cabelo enrolado. Eu queria ter o cabelo enrolado, eu tenho o cabelo liso. Porque quem é que está satisfeito? Quem é que tem assim? Não, eu estou tranquilo com tudo. Não tem nada na minha vida que me causa nenhum tipo de constrangimento, nada. Eu sou brasileiro, estou feliz, né? Eu sei que eu não vou aposentar nunca, mas estou feliz. Dessa sua folha, tá vendo, gente? A gente não passa por provas que a gente não precisa. Porque senão tinha uma coisa errada. Tem uma coisa errada, então eu vou ficar revoltado. Se a grama do vizinho é mais verde, a grama é dele, a minha não é aquela grama. Quando a gente se esforça em pensar assim, a vida fica diferente. Porque eu começo a entender assim, ó, tá, beleza, eu não posso ter isso, mas o que eu posso ter? Então meu foco não vai estar mais aonde eu não posso ter, eu não posso estar, com o que eu não posso ficar, o que eu não posso comprar, etc. Vou focar no que eu posso ter. É difícil? Nossa! Difícil demais. Porque se fosse fácil, gente, não era prova.
não é? Se fosse tranquilo para a gente, não era mais prova, a gente estava aqui, como diz o outro, mamão com açúcar. Mas ainda não é assim para a gente. Então é através de muita renúncia, entender o que é valor do mundo e o que é valor do Cristo. O que é vencer no mundo e vencer o mundo. Porque Jesus partiu do mundo como um criminoso comum, sendo morto, assassinado da forma mais ridícula, né? Mais assim, até me fugiu a palavra, vergonhosa, não é? Mais humilhante, isso. Mais humilhante que um criminoso podia ter. Porque a crucificação era dada assim, nossa, sabe aquele criminoso assim, que hoje seria o criminoso hediondo? Vão crucificar. E Jesus foi crucificado dessa forma. Então ele saiu do mundo derrotado. Aos olhos do mundo, dos valores do mundo, peraí, ele foi crucificado, não é? Filho de carpinteiro. Uai. Toda uma cidade contra e etc. Então, aos olhos do mundo, de acordo com os valores do mundo, ele partiu derrotado. Mas de acordo com os valores espirituais, não. E aí, como que você quer sair do mundo? Ganhando Big Brother? Se você pagar no Big Brother, você vai ficar famoso. Durante 1 ou 2 semanas, você vai ficar bem conhecido. Depois todo mundo esquece. Porque já está lá quase no 30 já do Big Brother, né? Como é que é o nome do segundo ganhador? Peraí, como é que era o nome dele? Era... não sei, não lembro. Mas naquela época ele era, né? Top. Por quê? Porque é valor do mundo, passa, é transitório. E muitas vezes a gente está buscando isso. E isso é o que Jesus está pedindo para a gente deixar ao longo do caminho. Porque senão a gente não consegue. A gente não consegue seguir adiante. É que a voz insinuante das paixões ainda soa alto nas fibras mais profundas do homem, obnubilando-lhe a capacidade de vislumbrar a possibilidade de crescimento nas verdades eternas às quais Jesus recomenda-lhe contato íntimo. Então sabe o que é difícil para a gente? É porque ainda é gostoso para a gente. A gente ainda tem prazer nisso. Não é? Dizer que não é mentira. Ainda tem valor para a gente. Então, se alguém fala para você assim, que, nossa, você é horrível. Aquilo te dói tanto. Porque você valoriza tanto o que o outro diz que você é horrível, que você acredita. Você não quer que aquela pessoa, que o mundo, que a sociedade, que a sua família, que todo mundo te olhe dessa forma. Você quer ser reconhecido. Você quer vencer de acordo com os valores do mundo. Então você quer provar para todo mundo que você não é assim. Por quê? Porque o nosso orgulho ainda grita, fala assim, não vou permitir, eu não quero sair do mundo derrotado, porque eu acho que se eu não cumprir com todas as exigências do mundo, que o mundo exige, dos valores do mundo, eu saio derrotado. Então se eu não estudar, tiver faculdade, se eu não casar, tiver filhos, tiver uma casa, tiver um carro, fizer uma viagem por ano, conhecer o exterior e etc., se eu desencarnar, eu desencarnei completamente falido. Por quê? Porque eu não tive nada disso. Mas quem estipula essas metas é o mundo, e a gente aceita se quiser. Então você se sente assim um fracassado por quê? Porque você não tem um curso superior. Porque você não tem a casa que o fulano tem. Porque você vê um carro lá na propaganda da televisão que o fulano tem, você não tem, você fala assim, nossa, né? Não tem nada na vida, né? Por isso. O que tem dentro de você que ainda te vincula com esses valores e não te permite desvincular disso? Lembrando, o que Jesus levou do mundo? Nada. No finalzinho da existência, ele só carregou a cruz. Foi o que ele levou nas mãos até o momento da morte. O resto, ele não levou nada. Não é? Aí é onde a gente precisa verificar dentro da gente o que é que está vinculando a gente com esses valores. Grande parte dos espíritos que têm reencarnado no orbe terrestre raramente percorre o caminho recomendado pelo Mestre, retornando, renovada, à pátria espiritual após sua experiência na carne. Nesse contexto, vale estudar a recomendação de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 24, sob a luz do Espiritismo. Nela, o Cristo adverte que muitos clamarão sem sucesso por novas oportunidades de estágio na Terra,
visto que com o processo de regeneração do planeta em andamento, somente aqueles que estiverem sinceramente imbuídos do desejo de elevarem-se em espírito e em verdade, conquistarão o direito de reencarnar-se em suas plagas. Então é o que a gente está dizendo. O que vai permitir uma nova experiência na Terra vai ser o pensamento, o desejo sincero de vivenciar o bem. Porque não está dando mais para reencarnar no mundo como era antigamente. Então muitos de nós estamos tendo a última oportunidade na Terra. Porque o processo de regeneração, de transição planetária, ele acontece. E aí a gente se capacita a experiências futuras, que serão experiências no bem, se a gente vivenciar experiências no bem agora. Isso acontece com todo mundo. E aí o que acontece com quem não se predispõe a isso? Vai vivenciar experiências em planos condizentes com o seu pensamento, com a sua atitude. Então assim, se você levanta de manhã e você não está nem para nada, você não tem preocupação em ter um pensamento edificante, se você não se importa com nada, você vai ser convidado a viver com pessoas dessa forma, com espíritos dessa categoria. Não é? Porque não é justo que espíritos que vivenciam o bem, que se esforçam no bem, vivenciem experiências eternamente com você do jeito que você está. É justo. Porque a prova e a expiação, ela é justa e necessária para aquele que necessita dela. Então eu só passo pela dificuldade que ela me impõe porque tem algo no meu mecanismo espiritual que me vincula com o que ela pode gerar para mim, de bem e de mal. Então é mais ou menos assim, olha, ela é uma pessoa que não tem paciência com nada, com ninguém. E eu tenho comprometimento nessa área. Eu tenho dificuldades nessa área. A vida vai me conduzir porque vibratoriamente a gente se afina, não é? Através das leis. Vai me conduzir ao encontro com ela. Aí pelo momento é aquela beleza, né? Assim, nossa, você é tão, nossa, é legal demais, né? Como você é legal? Porque no começo todo mundo é legal, né, gente? Depois a gente vai demonstrando como é, como pensa, as dificuldades vão aparecendo. Eu começo a pensar assim, poxa, mas não é? Eu convivo com ela, eu já convivi com 500 pessoas, as 500 pessoas eram do mesmo jeito, mas por que eu só atraio pessoas dessa forma? Não é? De repente você muda de emprego, o emprego está horrível, não, que eu tenho que arrumar outro, porque está muito ruim. Porque você acha que merece outro melhor, então tudo bem. A vida não vai te proibir de procurar outro emprego. Você procura outro emprego, vai lá com 2 semanas, nossa, parece que eu estou vivendo a mesma coisa. Mudei de emprego. Não é? Por quê? Porque vibratoriamente eu estou emanando energias que vinculam com aquele lugar, que me atrai para essas mesmas vibrações. Então o processo de transição planetária, ele nos faz caminhar. Ele nos movimenta adiante. Se a gente não se esforça nessa caminhada, e se a gente não faz, não é, de livre e espontânea vontade, a gente vai fazer através da dor. E aí a vida te pega, essas mesmas leis que te regem, te colocam em experiências semelhantes àquelas que você quer viver. Não é? Não me preocupe com o bem. Aí daqui a pouco você está reencarnando lá no planeta que está prestes a descobrir o fogo. Não é? Está prestes a descobrir a roda. Você está acostumado com pasta de dente, com micro-ondas, né? Com telefone celular, internet, WhatsApp, né? Chega lá, o pessoal ainda nem aprendeu a escrever ainda. Eu preciso chegar lá para eu aprender a mexer com isso. bem primitivo ainda. Inácio prossegue para finalizar a mensagem. Ele diz assim: a citação evangélica, no entanto, não deve ser compreendida como convite ao pessimismo e ao desencorajamento dos corações humanos que se encontram em desalinho com os ideais do bem, mas sim como chamamento altivo que lhes impele a imediata mudança de conduta. Então, quando Jesus fala assim, muitos tentarão cruzar a porta e não vai ser permitido, não é? Não poderão, não é porque a vida não permite, né? Corrigindo, melhor dizendo, não é porque a vida não permite, é porque você não se capacitou aquilo, não é? Então é mais ou menos assim, a cigarra e a formiga, né? A cigarra está lá trabalhando, a formiga está trabalhando, a cigarra não quer saber do trabalho, não é? De repente, na hora da dificuldade, ela bate na porta querendo se candidatar, não é? A entrar pela porta.
A vivenciar o que aquelas que trabalharam, vivenciaram. E aí não existe falta de caridade quando Jesus fala assim, olha, afasta-te de mim, porque não te conheço. Não é? Porque nem todo aquele que dizer Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Então ali será jogado no vale das sombras, né, das trevas, e haverá choro e ranger de dentes. Então não existe falta de caridade naquele momento ali, de falar assim, não, você não entra aqui, a porta está fechada. Não é isso, a doutrina espírita ensina assim, olha, você não se gabaritou à condição de vivenciar experiências que gravitam naquela vibração, de quem pensa no bem, não é? Então você precisa fazer o mesmo caminho que aqueles fizeram para merecer trespassar essa porta. Então não pode por quê? Porque a lei é para todos, não é? A lei é para mim, é para você, é para Chico Xavier, é para Jesus, é a mesma lei. Quem já vivenciou bem é porque se esforçou em deixar para trás tudo que a gente precisa deixar para trás neste exato momento. E aí Inácio finaliza a mensagem dizendo assim, olha, avalia assim sendo que conquanto larga e espaçosa seja a trilha que te conduz às quedas fragorosas, percorre com espírito de boa vontade e sem demora a vereda que o Mestre recomenda-te, conscientizando-te por fim de que somente Ele, Jesus, é o caminho que te conduz à verdade e à vida, livrando-te das cadeias que te impossibilitam alçar os voos elevados que teu espírito tanto necessita realizar. Então é assim, olha, para baixo é tranquilo, né? Descer montanha abaixo rolando, basta estar, né, deixar o corpo levar que a gravidade leva. Então se a gente for vivenciar as nossas experiências aqui dessa forma, sem preocupação nenhuma, é muito fácil. Agora, toda subida, ela requer esforços em concordância com a altura que você quer alcançar. Se você quer subir essas escadas aqui, ó, você vai precisar empreender um certo esforço para chegar até lá em cima. Agora, se você quiser subir o Himalaia, o esforço é diferente. Não é? Então, se você está satisfeito com a vida que você está, com as coisas que você vivencia, se acha que está tranquilo e não vai se esforçar, você pode, não é? Você só vai ter como consequência o que vai advir da sua inconsequência no bem. Agora, se você quer deixar tudo isso para trás, se livrar disso, alçar voos mais elevados, você precisa se esforçar na mesma proporção da altura espiritual que você quer alcançar. E é isso que essa mensagem propõe. Que a gente empreenda esses esforços para alcançar a condição de realizar esses voos elevados.